A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, terça-feira, lição 10, nem todos são doutores. 1 Coríntios 12, 29, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e versículo de número 29, que diz: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? E a resposta, obviamente, é não. Porque aqui Paulo está fazendo uma pergunta retórica, já sabendo a resposta. E já aprendemos o contexto de 1 Coríntios 12, onde Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo. E cada membro tem uma função. Obviamente, nem todos os crentes possuem dons espirituais. Outra verdade é que não há como um só membro da igreja possuir todos os dons. A cada membro, Deus deu dons específicos, como diz o próprio texto, para aquilo que for útil, para promover também a edificação dos santos. Então, isso é uma verdade. Nem todos são mestres, nem todos são doutores. Agora, vale apenas pontuarmos que é dever de todo crente ler, conhecer a Bíblia. Isso é uma verdade. Não é concebível a ideia de um cristão, de um servo de Deus, que não lê a Bíblia, que não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia Sagrada, já aprendemos, é a revelação da vontade de Deus para mim e para você. Tudo quanto nós necessitamos saber acerca da nossa vida, do nosso desenvolvimento, em muitas áreas da nossa vida, ou praticamente em todas, está revelado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então é necessário você se esforçar, você ler, você se dedicar, você se debruçar sobre a palavra de Deus. E isso não é algo somente para aquele que prega, para o pastor, para aquele que tem o ofício, o dom de mestre. Não, isso é para todos os crentes. Todos os crentes devem ler e conhecer a palavra de Deus. Para quê? Eu destaco alguns. Para que você possa se firmar na fé. Como você pode crer em algo que você não conhece? Como você vai pregar a outros, sendo que você não tem fundamentos daquilo que você crê? Então, é necessário você conhecer a palavra de Deus para que a sua fé em Cristo, a sua fé em Deus, possa se fortalecer, possa firmar-se a cada dia. Um crente que não alimenta da palavra de Deus é um crente fraco, um crente que vai adoecer e até mesmo morrer espiritualmente. Então é necessário você ler a Bíblia para se firmar na fé em Cristo Jesus. É necessário também você ler e conhecer a sua Bíblia para defender a sua fé. Quando vier acusações, quando as pessoas se levantarem para questionarem muitas coisas acerca da sua fé, acerca da Bíblia Sagrada. E é necessário você ler, você conhecer a palavra de Deus, para que você tenha base bíblica, para que você tenha argumento para defender a sua fé. Paulo não somente foi chamado para pregar, mas para defender a fé em Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus. Então isso é importantíssimo. É necessário também conhecermos a Bíblia para nós pregarmos e aconselharmos as pessoas. Nós não podemos falar de nós mesmos. Nós não temos opinião própria. A opinião do crente, a opinião do cristão deve refletir os ensinos da palavra de Deus. O que você pensa sobre tal questionamento? O que você pensa sobre tal questão? O que você tem a dizer? Olha, eu pessoalmente não tenho a dizer nada. A minha opinião é aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Então, quando nós nos posicionamos atrás da Bíblia, nós estamos sendo verdadeiramente cristãos, seguidores de Cristo, obedecendo os mandamentos de Cristo. É inconcebível, é incoerente Jesus ensinar uma coisa e eu defender outra. Entende?
Então é necessário ler, conhecer a minha Bíblia para pregar o Evangelho, pregar a genuína palavra de Deus e aconselhar as pessoas. Há muitas pessoas necessitadas de um conselho, de um esclarecimento, e eu não posso falar aquilo que eu penso, que eu acho. É necessário ensinar a pessoa dentro da palavra de Deus. E isso, eu repito, que é para todos os crentes. Todos os crentes, salvos em Cristo Jesus, têm esse dever de ler, de conhecer a palavra de Deus, para estar mais firme na sua fé, defender a sua fé, pregar e aconselhar as pessoas. O próprio Espírito de Deus é que nos dá esse entendimento, a revelação, a iluminação da palavra de Deus. Agora, todavia, é necessário ressaltarmos que há pessoas dotadas por Deus de forma especial para ensinar a palavra de Deus. Então perceba que por mais que um crente, vamos dizer assim, leigo, um crente que está servindo ao Senhor Jesus, está meditando na Bíblia, tem conhecimento da Bíblia, mas há pontos, vamos dizer assim, há um panorama de conhecimento da Bíblia que nós, por nós mesmos, não que o Espírito Santo seja incapaz disso, mas ele já capacitou outras pessoas para que através destas pessoas nós cheguemos ao conhecimento mais geral da palavra de Deus. Então isso é importantíssimo. Ou seja, eu não vou ver outros pregadores, não vou estudar outros livros, porque o Espírito Santo me revela. Mas aí você está descartando um dom ministerial que Deus deu à igreja justamente para isso. Às vezes você fica, como diz o ditado, quebrando a cabeça acerca de um versículo, de um texto, procurando esclarecimento, sendo que Deus já usou outra pessoa e já escreveu um livro, um comentário, já usou outra pessoa para pregar, para ensinar aquilo, para que assim você possa ter acesso ao conhecimento daquele texto, o que aquele texto realmente quer dizer. Então isso é importantíssimo. Ou seja, o Espírito Santo ministra o nosso coração, mas o Espírito Santo ministra o nosso coração usando outras pessoas, que no caso são os homens de Deus que possuem o dom de mestre. Nós temos um famoso caso ali do Filipe e o etíope. Quando Filipe estava em Samaria, um avivamento tremendo, o Espírito Santo pede para Filipe ir ao deserto. E quando ele ali chega, está passando o etíope na sua carruagem. E ele está lendo o livro, o rolo do profeta Isaías. E ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. E aí Filipe diz: entendes o que lês? Aí ele vai dizer: como poderei entender se não há quem me explique? Se não há quem me esclareça? Então ali Filipe também, ele sendo evangelista, ele também tinha o dom de mestre. E ali ensinou, explicou a palavra de Deus para aquele etíope, ele creu e logo se foi batizado. Nós vemos o exemplo também da igreja de Corinto, que possuía todos os dons espirituais, todos, mas no exercício desses dons eles estavam falhando. E vem Paulo com o dom de mestre e coloca ordem, coloca ali um método, coloca ali de forma didática um ensino prático para que eles pudessem harmonizar os dons espirituais, cultuarem a Deus e edificar uns aos outros. Então perceba a importância do dom de mestre nos nossos dias. A Bíblia de Estudo Pentecostal vai dizer que aquele que rejeita os mestres, os doutores, está fadado ao fracasso, está fadada à frieza espiritual e também ser contaminada pelos falsos ensinos. Há exageros que podem acontecer quando não há o ensino da palavra de Deus. Então que Deus em Cristo te abençoe. Nem todos são doutores. É dever de todos os crentes conhecer, ler, pregar, ensinar, fazer discípulos, mas há pessoas que são dotadas por Deus para ensinar a Bíblia de forma mais clara e de forma mais didática. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.